Olá, esse é o BioMais Cast, o podcast do Biologia a Mais. No podcast de hoje nós iremos falar a respeito das organelas citoplasmáticas, parte 2. Ofereço esse podcast para nossa ouvinte assídua Natiele Granado, que está ansiosamente esperando por este podcast de organelas. As organelas iniciais são os microtúbulos. Microtúbulos são formados por tubulina, que é uma proteína, e fazem parte do centrosomo, que é uma região que organiza os microtúbulos. As funções dos microtúbulos: suportar a estrutura da célula, formação dos fusos de mitose e meiose nas divisões celulares e formação dos centríolos, cílios e flagelos. Tá? É bom lembrar que algumas células têm centríolos, outras não, como por exemplo, os vegetais superiores não têm centríolos, mas mesmo assim eles têm microtúbulos que são formados de tubulina. Os microtúbulos têm por função formar principalmente os fusos de divisão, enquanto que os centríolos formam cílios e flagelos. Tá? Células que têm microtúbulos formam fusos de divisão. Células que têm centríolos, como animais e fungos, por exemplo, formam os fusos de divisão e formam cílios e flagelos. Por isso que nos vegetais superiores, como gimnospermas e angiospermas, não temos cílios e flagelos, porque nós não temos mais os gametas flagelados. São gametas que não precisam mais disso, porque já existe o tubo polínico e uma fecundação por sifonogamia, tá bom? Próximo item do citoesqueleto são os microfilamentos. Microfilamentos estes formados por actina, que também é uma proteína. Esses microfilamentos concentram-se próximo à membrana plasmática, geralmente na região apical de células secretoras, onde eles permitem uma contração bem pequena ali que promove a saída das vesículas de secreção. Tá? Funções: suporte para estruturas como microvilosidades, movimentos celulares, citocinese na divisão celular e, juntamente com a miosina, a actina forma os componentes contráteis dos músculos, tá? Dos sarcômeros, tanto para músculos estriados quanto para músculos lisos, só que o músculo liso não forma sarcômero, beleza? E, finalizando o citoesqueleto, temos os filamentos intermediários, estes formados por queratina. Funções de filamentos intermediários: conferem resistência mecânica às células e participam da junção entre elas, principalmente a junção ali de desmossomos, M-desmossomos, auxilia bastante ali nesse processo de adesão celular, tá bom? Próximo item são os centríolos, exclusivamente falando deles, são organelas formadas por 9 conjuntos de 3 microtúbulos, abre parênteses, 9, chavezinha, colchetezinho, 3, fecha colchete e chave, 9 trios de microtúbulos, presentes nas células eucariontes, com exceção de fungos e vegetais superiores. Como eu já falei, vegetais superiores são as gimnospermas e as angiospermas. Localizado no centrosomo, que é aquela região formadora dos microtúbulos, e se duplicam antes da divisão celular. Eles se duplicam geralmente na fase G2 da intérfase. Tá? Participam da formação do áster, que são filamentos que vão fixar os centríolos no local, nos polos, próximo ao núcleo, nos fusos de divisão, dos cílios e de flagelos. Lembrando que cílios são estruturas pequenas, curtas, e batem, tá? Eles têm um movimento de batimento, geralmente para locomoção de protozoários, tá? Ou então para na região epitelial da traqueia para varredura de impurezas. Já os flagelos são mais longos, são pouco numerosos e eles têm função de locomoção, principalmente nos gametas, nas células chamadas de anterozoides, lá nos vegetais, e nos espermatozoides nos animais, ok? A segunda organela, então, no caso mais importante, seria os lisossomos, que são bolsas membranosas que têm enzimas chamadas de hidrolases ácidas, são responsáveis pela digestão intracelular de substâncias orgânicas, tá? Substâncias inorgânicas não são digeridas pelos lisossomos, e o pH ideal do lisossomo é em torno de 4,8, é um pH ácido. Lembrando que o pH normal do interior da célula, do citoplasma, é em torno de 7. Tá? Então, o lisossomo ele precisa, através de um bombeamento de hidrogênio e cloro, fazer essa diminuição do pH interno para que ele possa realizar a ativação das suas enzimas. Eles são formados a partir do complexo de Golgi, que é uma interação entre retículo rugoso e complexo de Golgi. O retículo rugoso produz as enzimas
passam as enzimas para o complexo de Golgi, o complexo de Golgi empacota e libera esses lisossomos, tá? Lembrando que eles entram no complexo de Golgi, as enzimas, pela face cis, são modificadas e saem pela face trans, tá? Inativos sob a forma de lisossomos primários. Quando os lisossomos primários inativos se fundem as bolsas provenientes da endocitose, ou seja, da fagocitose, o fagossomo, e da pinocitose, o pinossomo, eles se fundem, tornando-se lisossomos ativos, chamados então lisossomo secundário. Então, o que é um lisossomo secundário? É um lisossomo primário mais um fagossomo pinossomo. Nesse momento, o lisossomo já tem o seu pH de 4,8 e as enzimas ali dentro já estão ativas. A função inicial do lisossomo é a digestão. Tá? E a digestão pode ser autofágica ou heterofágica. A digestão heterofágica, a digestão ocorre com substâncias que são capturadas do meio extracelular por fagocitose ou pinocitose. Então, aqui o passo a passo. Primeiro passo, forma-se os fagossomos ou pinossomos. Segundo passo, o lisossomo primário, que veio lá do complexo de Golgi, inativo, se funde com o fagossomo pinossomo, formando o lisossomo secundário, ou o vacúolo digestivo. Ou vacúolo heterofágico, tem ainda um terceiro nome para isso. Após a digestão das substâncias úteis, são absorvidas para o citoplasma, então carboidratos, lipídios, proteínas que possam ser utilizadas pela célula são absorvidos, e o que sobrar fica preso num vacúolo chamado vacúolo residual, que este será eliminado por um processo de exocitose, processo esse chamado de clasmocitose ou defecação celular, assunto esse que foi visto na aula de transportes através da membrana. Tá? A função autofágica do lisossomo é quando ele prioriza a destruição de organelas, né, de componentes da própria célula. Tá? Eliminação de partes desgastadas pelo uso e atividade, renovação dos componentes celulares, quando falta alimento e reserva para a sobrevivência do organismo, todas essas ações acabam culminando com uma digestão autofágica. As organelas, no caso, que seriam alvo da digestão autofágica, elas não podem simplesmente serem digeridas ali no citoplasma, porque isso poderia ocasionar uma ruptura da membrana com as enzimas ácidas dos lisossomos. Então, essas organelas, por exemplo, uma mitocôndria, elas devem ser encapadas, devem ser envolvidas por uma membrana do retículo liso. Isso vai dar origem a um autossomo. E a partir desse autossomo, ocorre o mesmo processo de uma digestão heterofágica. O lisossomo primário se funde ao autossomo, formando o lisossomo secundário e o vacúolo autofágico. Tá? Mesma coisa. Digestão, absorção, vacúolo residual, e o processo é idêntico. Nos vegetais não existe lisossomo. Tá? São algumas diferenças que tem entre animais e vegetais. Nos animais, nós temos lisossomos e nós temos centríolos. Tá? Nos vegetais superiores, nós não temos centríolos, nós não temos lisossomos. Em compensação, eles têm cloroplastos, eles têm vacúolo e eles têm parede celular. Tá? Nos vegetais, esse processo de autofagia é realizado pelo vacúolo central. O vacúolo principal, aquela grande bolsa de armazenamento de água e de sais minerais das plantas. Eles podem armazenar enzimas digestivas e pode funcionar como um grande lisossomo com uma função autofágica ali. Tá? Quando a digestão autofágica ela não acarreta apenas a digestão de uma organela, mas ela acarreta a morte de uma célula, ela acaba matando a célula, isso chama-se autólise. É uma lise da própria célula. E muitas vezes essa autólise ela é programada. É uma morte necessária. Isso é chamado de apoptose. Tá? Então, exemplo, a regressão da cauda do girino, a das membranas interdigitais nos seres humanos e da parede uterina pós-parto são exemplos onde a autólise, tá, programada, chamada fagocitose, ela é extremamente importante. Em alguns casos, se essa apoptose for acelerada, se ela for demasiada, tá, nós acarretamos no que chamamos de Alzheimer. Não quer dizer que todas as doenças ou todas as vezes que a apoptose for acelerada vai causar Alzheimer, mas o Alzheimer pode ser, tá, uma anomalia causada por apoptose acelerada. Lembrando que algumas doenças degenerativas como Alzheimer estão ligadas ao DNA mitocondrial, seria uma herança materna. Tá? O câncer poderia ser um exemplo de uma doença onde a apoptose celular está diminuída, ela está abaixo do ideal, porque as células com defeito devem ser conduzidas à apoptose. Tá?
E ainda nós temos uma parte falando das doenças lisossômicas. Só para relembrar, a doença de Tay-Sachs é a doença onde existe um defeito de uma enzima do lisossomo que digere um glicolipídio de membrana, chamado de gangliosídeo. Esse gangliosídeo é muito importante nos neurônios. Então, quando acontece a não digestão ou esse defeito genético, esse gangliosídeo não é digerido, ele acumula e pode levar à ruptura dos lisossomos e, consequentemente, à morte dos neurônios. Tá? Essa doença leva à demência e à morte antes dos 3 anos de vida, e quando se faz uma biópsia no tecido morto, revela-se que os lisossomos estão repletos de gangliosídeos que não foram digeridos. Então, isso é um exemplo de doença relacionada com lisossoma, uma doença genética. Tá? As outras 2 doenças relacionadas aqui, elas não são genéticas, mas elas são relacionadas com a molécula que está sendo, o produto que está sendo inalado ou ingerido pela pessoa, que seria a silicose, tratando de inalação de partículas de sílica por mineradores, e a asbestose, inalação de partículas de amianto, tá? Para aqueles trabalhadores que têm contato direto com esse produto. Tá? Uma vez inalado, tanto a sílica quanto o amianto, eles são fagocitados pelos macrófagos dos pulmões. E quando os lisossomos tentam digerir essas partículas, como se fossem agulhas, elas perfuram a membrana do lisossomo e faz com que o lisossomo derrube as suas enzimas digestivas dentro da célula, que ocasiona a morte. Tá? A ruptura dos lisossomos e o derramamento das enzimas ocasiona problemas respiratórios. Certo? A artrite reumatoide também pode ser uma doença relacionada com lisossomos, porque de alguma forma existe esse extravasamento das enzimas lisossômicas para fora das células e pode iniciar uma degradação das cartilagens, tá? Que com o tempo vai provocando dores e diminuição da amplitude dos movimentos da articulação. Uma doença degenerativa também que não tem como voltar atrás. Tá? A pessoa tem que conviver com essas dores. Ok? Peroxissomos são presentes em células animais e vegetais. Contém enzimas do tipo oxidase e catalase. A oxidase é uma enzima que tem por função oxidar lipídios. Tá? Só que essa oxidação de lipídios muitas vezes gera produtos tóxicos, entre eles a água oxigenada. Já a catalase tem a função de degradar a água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, transformando em água e O2. Tá? Então a equação ali da conversão do peróxido de hidrogênio pela catalase seria 2H2O2, seriam 2 peróxidos de hidrogênio, ação da catalase transformada em 2 moléculas de H2O mais uma molécula de oxigênio, transformando um produto perigoso, tóxico, em produtos com baixa toxidez. Tá? Outras funções dos peroxissomos seria a oxidação de ácidos graxos para a produção de colesterol no fígado, oxidação de substâncias tóxicas como álcool, droga, medicamentos, auxilia na produção de sais biliares pelo fígado. Então dá para perceber que o fígado é um órgão onde eu tenho abundância de peroxissomos, tá? Nos animais. Ok? Glioxissomos são organelas presentes em células vegetais de sementes oleaginosas. Os glioxissomos seriam os peroxissomos das plantas. Tá? Nesse caso, eles têm enzimas que convertem óleos em carboidratos para obtenção de energia. Por quê? Porque no mesmo espaço, no mesmo volume, os óleos guardam mais energia do que carboidrato. Então, para uma semente que tem um volume pequeno para reservar, ou guardar o embrião e mais energia, muitas vezes o óleo é mais eficiente que o carboidrato. Só que, durante a germinação, o embrião não consegue usar o óleo como fonte de energia, tá? Ele precisa fazer uma conversão. Então, o óleo fica armazenado na semente. Durante o processo de germinação, os glioxissomos convertem o óleo em carboidrato. A partir do carboidrato, a plantinha em germinação utiliza esse carboidrato para a produção de energia durante a respiração celular, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse podcast, tá? Curtam aí, compartilham com os amigos. No próximo podcast iremos falar sobre metabolismo, fermentação e respiração celular. Beleza? Aguardo vocês. Um abraço. Tchau, tchau.